Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o tema que eu trago para esta aula é uma explicação da última atividade que nós fizemos sobre misturas. E se você ficou com alguma dúvida, presta atenção, porque agora nós vamos esclarecer todas elas, tudo bem? Então, nosso tema é substância pura e mistura. Vocês conseguem diferenciar o que é uma substância e o que é uma mistura? Vocês sabem me dizer o que é um átomo ou uma molécula? Ou mesmo, quais são os tipos de mistura que nós encontramos? Então, aqui neste vídeo, eu vou falar todas essas coisas para vocês. Então, presta atenção. Voltando lá para o início das nossas aulas, a gente começa falando de átomo. O que é um átomo? Átomo é a menor partícula de todas as coisas que nós conhecemos. Então, tudo que nós conhecemos é formado por átomos. E essa junção e a combinação de átomos é que forma as moléculas, certo? Então, eu coloquei dois exemplos aqui para a gente conversar. Dois átomos de hidrogênio reagindo para formar uma molécula de gás hidrogênio. No segundo exemplo, eu tenho dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio que vai formar uma molécula de água, H2O. Então, átomos, quando se reúnem, quando se juntam, quando reagem, eles formam as moléculas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de moléculas em 3D para vocês de como nós as enxergamos. E aqui eu coloquei um fluxograma da maneira como a gente pode identificar. Então, eu tenho um sistema, dentro deste sistema, né, de materiais, eu posso ter substâncias e posso ter misturas. As minhas substâncias, elas podem ser classificadas em simples e compostas, e as minhas misturas em homogênea e heterogênea. Então, vamos lá. O que é uma substância? É toda substância constituída por moléculas quimicamente equivalentes. A substância ela pode ser simples, quando é constituída por um átomo de um mesmo elemento químico. Olhem lá. Então, aqui eu tenho essa molécula A, eu tenho a molécula B, a molécula C e a molécula D. Então, aqui eu tenho essas moléculas, certo? São substâncias o quê? Simples. Por que simples? Porque elas são iguais. Vamos imaginar que essas duas esferas aqui sejam dois átomos de hidrogênio. Então, essa substância é composta pelo mesmo átomo. Então, é uma substância simples. A mesma coisa com a B, com a C e com a D. Imagina que essa D que eu tenho ozônio, que é o O3. Então, dentro desta molécula, eu tenho 3 átomos iguais. Então, ela é uma substância pura. Substância composta, quando é constituído por átomos de elementos químicos diferentes. Vocês conhecem alguma substância composta? Olha essa substância composta. Não parece um Mickey? Qual será essa substância que a gente conhece tanto e que a gente não vive sem ela? Qual é essa substância? Voltando lá, só para a gente saber. Essa substância, para a gente conversar sobre ela, olhem aí, eu tenho 3 átomos, certo? Dentro da minha molécula, estão vendo? Então, eu tenho 2 branquinhos e 1 vermelho. Eu tenho 2 iguais e 1 diferente. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mais um átomo de oxigênio. Quem é essa substância? É a água, né? Essa é uma substância o quê? Composta. Por que composta? Porque eu tenho átomos diferentes dentro desses componentes. Então, vamos lá. Substâncias puras. Dentro de substâncias puras, eu tenho substâncias simples, tá vendo? Mesmos átomos. E eu tenho substância composta, que são átomos diferentes formando a molécula.
Tudo bem? Olhem aí outros exemplos. Gás nitrogênio, gás oxigênio, dióxido de carbono, o metano, o gás hidrogênio, criptônio, xenônio, neônio, argônio. Estão com saudade desses nomes? Pois é, eu estou com muita saudade. Então, aqui eu tenho substâncias simples e substâncias compostas. Então, olha simples aqui, o gás nitrogênio, o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio. Então, são substâncias simples. E quais são as compostas? CO2, CH4, tá vendo? Então, aqui eu tenho, tá vendo? A minha molécula, ela é composta por 3 átomos e diferentes. Tudo bem? Consegue agora diferenciar uma substância composta de uma substância simples? Tenho certeza que sim. Aqui eu coloquei alguns exemplos de substâncias compostas, estão vendo? Então, eu tenho átomos diferentes. Durante a mudança de estado físico de uma substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição permanecem constantes. Então, sempre que eu tiver uma substância pura, seja ela composta ou seja ela simples, o estado a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas permanecem constantes. Então, não vai oscilar, vai sempre estar no meu gráfico uma linha constante, certo? E mistura? O que é uma mistura? Tem gente que confunde mistura com substância composta. Por quê? Quando eu falo em composta, eu falo para vocês que eu tenho uma substância onde ela é composta por 2 átomos ou 3 diferentes, certo? Ou 4, depende da minha substância. Quando eu falo em mistura, diz assim, ó, quando temos a junção de 2 ou mais substâncias, então olha a diferença. A substância composta, ela tem átomos diferentes. E a mistura, ela tem substâncias diferentes. Então, 2 tipos de substâncias. Por exemplo, café com leite. Então, dentro do meu recipiente, eu tenho quantas substâncias? 2, eu tenho café e tenho leite. Certo? Agora, quando eu tenho um becker com água, eu tenho uma mistura? Não, eu tenho uma substância composta, porque ela tem átomos diferentes dentro dela, que é o hidrogênio e o oxigênio. Numa mistura, durante a mudança do estado físico, a temperatura de fusão ou a de ebulição varia. Olha que legal. Então, só de olhar para um gráfico de uma substância e de uma molécula, eu consigo ver a diferença. Então, se eu olho lá, uma mistura, certo? E uma substância, 2 gráficos contendo estes 2 elementos químicos, por exemplo, eu consigo dizer quem é a mistura e quem é a substância. Por quê? Porque o gráfico de uma substância, ela vai permanecer constante nas temperaturas de fusão e de ebulição. E de uma mistura não vai permanecer constante, vai sempre oscilar. Então, é muito fácil de eu identificar. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei 2 exemplos de misturas. O ar, né? O ar que nós respiramos, o ar atmosférico, ele é uma mistura. A água e a areia também é uma mistura. Só que dentro de mistura eu consigo distinguir o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. A gente consegue visualizar, quando a gente olha assim para o ar atmosférico, dizer aonde está o oxigênio, onde está o hidrogênio, aonde está o nitrogênio? Não dá, né? É uma mistura o quê? Homogênea. Eu não consigo identificar os meus átomos ou as minhas substâncias que estão dentro daquele composto. Já na heterogênea, eu consigo identificar, por exemplo, água e areia. Eu consigo ver onde está a areia e ver onde está a água. Então, eu chamo de mistura heterogênea. Aí eu coloquei alguns sites
Paz, né? Que saudade do nosso laboratório, né, gente? Tava tão gostoso, não é mesmo? Mas logo a gente volta. Então, vamos lá. Olha, eu coloquei um gráfico aqui, a gente chama de curva de aquecimento da água, certo? Para quê? Para mostrar para vocês aonde que ela permanece constante no gráfico. Lembra que a Pro falou nos slides passados que a substância pura, né, seja ela simples ou composta, eu consigo identificar só olhando para o gráfico. Tá vendo que na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, o meu gráfico, a minha linha aqui, ela fica constante? Então, quando eu vejo um gráfico onde na temperatura de fusão e temperatura de ebulição a minha linha é constante, eu sei que eu tenho o quê? Uma substância simples ou composta. No caso da água, uma substância simples, certo? Aqui eu coloquei a curva de aquecimento e agora a curva de resfriamento. Tá vendo? Mesma coisa. Na minha fusão, né? E na minha ebulição eu tenho patamares, tá vendo? Aonde? Constante, tá vendo? Líquido e gasoso, a hora que tá passando por essa fase, ela tá o quê? Constante. E do sólido para o líquido também constante. Então, eu sei que é uma substância. Olha o da mistura. Que diferença! Não é constante, tá vendo? Então, ela oscila. Então, quando eu vejo um gráfico oscilando, eu sei que é uma mistura. Que tipo de mistura? Pode ser água com sal, água com açúcar. Então, vai ser o quê? O meu gráfico vai sempre oscilar nestes patamares, tá vendo? No meu estado aqui sólido, mais o líquido, líquido mais o gasoso. Eu não tenho um patamar constante, ele oscila. Então, aí eu tenho de algumas misturas comuns, tipo água com açúcar, tá? Então, eu tenho aí a curva de aquecimento e a curva de resfriamento. Tá vendo como é muito fácil da gente diferenciar quando tem gráficos de temperaturas de fusão e de ebulição, quando tem misturas de substâncias simples ou compostas? Dentro de misturas, nós podemos classificar como homogênea e como heterogênea. Foi o exemplo que eu dei do ar atmosférico e da água e da areia, certo? Quando que eu tenho uma mistura homogênea? Quando eu só consigo ver uma fase, uma coisa só. E a heterogênea, quando eu consigo identificar as duas fases, ou três, ou quatro. Quando a gente voltar para a escola dos nossos sonhos e a gente estiver lá no nosso laboratório, eu vou mostrar para vocês e nós vamos fazer juntos, né? A torre de substâncias ali, uma torre que dá para a gente colocar vários tipos de substâncias e formar uma mistura homogênea. E é legal que a gente pode usar corante, a gente identificar essa torre, onde está cada uma dessas substâncias. Olha a mistura heterogênea, tá vendo? Eu consigo ver as fases, por exemplo, a mais comum, água e óleo. Se você quiser, você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Você pega um pouco de água e um pouco de óleo, é uma mistura, você pode solubilizar lá com a colher, mexer. E depois você vai ver que elas vão se separar e formar duas fases. E aí, ela continua sendo uma mistura? Sim, só que uma mistura heterogênea. E aqui, uma mistura homogênea, apresenta uma única fase. E eu coloquei aqui por último, né, no nosso último slide, a revisão da nossa aula de sólido, líquido e gasoso, de mudanças dos estados físicos, né? Então, é só para vocês lembrarem, sólido indo para o líquido, tem fusão, líquido indo para o gasoso, vaporização, gasoso indo para o líquido, liquefação, líquido indo para o sólido, solidificação. O sólido indo direto para o gasoso, sublimação,
ou ressublimação, e o gasoso indo direto para o sólido, sublimação. Quando eu vou do sólido para o líquido, eu tenho um aumento de temperatura, e quando eu vou do gasoso para o sólido, eu tenho o quê? Uma diminuição ou redução de temperatura. Então, eu coloquei este só para vocês verem, né? E dizer para vocês que eu tô com muita saudade e que vocês fazem muita falta, mas que logo a gente vai estar junto de novo, para a gente construir a escola dos nossos sonhos, para a gente construir os nossos saberes e para a gente poder trocar todas as ideias que a gente já estava fazendo, tá bom? Se cuida, aproveita esse tempo para estudar, para se dedicar e anota aí no seu caderno se você tem mais alguma dúvida, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo e até a próxima.